Você sabia que ele participou de um jogo no dia que a mãe dele morreu? Vou te contar essa história. Parte 1. Andrew não nasceu com luvas caras, gramados perfeitos ou promessas de sucesso. Ele nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um lugar onde sonhar alto muitas vezes é um ato de coragem. Ainda criança, Andrew perdeu o pai. Muito cedo ele aprendeu o que era ausência, silêncio e responsabilidade. A partir daquele momento, a mãe passou a ser tudo: pai, mãe, apoio, incentivo e abrigo. Era ela quem acordava cedo, quem acreditava quando ninguém mais acreditava, quem dizia que aquele menino alto, tímido e apaixonado por futebol ainda iria longe. Foi ainda menino que Andrew entrou nas categorias de base do Botafogo. Ali ele cresceu, não só como goleiro, mas como homem. Foram mais de 10 anos vestindo a mesma camisa, treinando todos os dias, assistindo seus ídolos de perto. Jefferson era o maior deles. Andrew observava cada movimento, cada defesa, cada liderança. Ele sonhava em um dia estar ali, defendendo o gol do time principal. Mas o tempo passava, as oportunidades não vinham, e o sonho começava a ficar distante. Mesmo sendo o titular da base, campeão, convocado para as seleções inferiores, Andrew nunca recebeu uma chance real no profissional. Ele via outros goleiros chegarem, jogarem e saírem, enquanto ele seguia esperando uma conversa, uma oportunidade, um sinal. Esse sinal nunca veio. Quando deixou o Botafogo, saiu em silêncio, sem estreia, sem aplausos, sem despedida. Para muitos, ali era o fim da linha. Sozinho, jovem e cheio de dúvidas, Andrew tomou a decisão mais difícil da vida: deixar o Brasil. Foi para Portugal sem status, sem holofotes e sem garantias. Um clube pequeno, pouca visibilidade, pressão enorme. Ele sabia que aquela seria talvez sua última chance. Ou dava certo ali, ou o sonho acabaria para sempre. No Gil Vicente, Andrew começou do zero. Treinava mais do que todos, estudava adversários, treinava pênaltis, saída de bola, posicionamento. Quando a chance apareceu, ele agarrou com as duas mãos. Defendeu pênaltis, salvou jogos impossíveis, virou titular absoluto. Aquela promessa ignorada no Brasil começava a ser respeitada na Europa. Mas a vida, às vezes, cobra um preço alto justamente quando tudo parece melhorar. Em uma madrugada fria, horas antes de um jogo importante contra o Sporting, Andrew recebeu a pior notícia de sua vida. Sua mãe havia falecido. A mesma mulher que o criou sozinha. A mesma que acreditou quando ninguém mais acreditava. O chão sumiu, o mundo parou. Mesmo destruído por dentro, Andrew decidiu entrar em campo. Jogou com o coração rasgado, com a alma em pedaços. Sofreu gols, lutou até o fim e quando o apito final soou, ele caiu. Chorou no gramado. Chorou como um menino que perdeu tudo de novo. Companheiros e adversários se aproximaram. Não era mais sobre futebol, era sobre dor, perda e humanidade. Naquele dia, Andrew não venceu o jogo, mas mostrou algo maior: caráter, coragem e amor. E sem saber, ali começava a nascer a história de um goleiro que ainda teria um destino muito maior pela frente. Depois do dia mais doloroso da sua vida, Andrew voltou ao campo diferente. Não mais apenas como um goleiro que buscava espaço, mas como um homem carregando uma promessa silenciosa. Cada treino passou a ter um peso maior. Cada defesa parecia uma conversa com o céu. Ele não jogava mais só por ele. Jogava pela mãe e jogava pela história. Jogava para provar que a dor não o havia quebrado. E foi exatamente nesse período que Andrew atingiu o auge em Portugal. Virou líder silencioso do Gil Vicente, referência no vestiário e pesadelo para atacantes adversários. Defesas improváveis começaram a se repetir. Pênaltis defendidos em momentos decisivos. Atuações tão sólidas que jornais europeus passaram a citá-lo como um dos goleiros mais consistentes da liga. Ele foi eleito melhor goleiro do mês, melhor em campo em jogos grandes e entrou em listas de promessas do futebol europeu. O garoto ignorado no Brasil agora era respeitado fora dele. Convocações voltaram a acontecer. Andrew vestiu novamente a camisa da seleção brasileira, conquistou medalha de ouro em competição internacional e começou a ser observado por clubes maiores. Seu nome chegou a circular em bastidores de gigantes europeus. Mas o destino ainda guardava um capítulo especial. Quando o contrato se aproximava do fim, o Brasil voltou a chamar. O Botafogo, clube que o formou, apareceu com uma proposta para trazê-lo de volta. Era o retorno ao lugar onde tudo começou. Andrew chegou a dizer sim.
Parecia um final justo, mas bastidores complicados, conflitos entre empresários e decisões difíceis fizeram tudo desmoronar. O acordo caiu, a decepção voltou a bater a porta. Foi nesse momento que o Flamengo entrou em cena. O maior clube do país, a maior torcida, a maior pressão. Um passo que mudaria tudo. Andrew sabia o peso dessa camisa, sabia que não haveria meio termo, ou daria certo, ou seria esmagado pela cobrança. Mesmo assim, ele aceitou-a não por vaidade, mas por coragem. Quando o Flamengo anunciou sua contratação, muitos se surpreenderam, outros duvidaram. Mas Andrew não precisava convencer ninguém com palavras. Ele já havia vencido batalhas que poucos suportariam. Perdeu o pai cedo, perdeu a mãe no auge da carreira. Foi descartado pelo clube que o formou. Saiu do país desacreditado, quase desistiu. E mesmo assim, continuou, agora, ao vestir o manto sagrado. Andrew não carrega apenas luvas e chuteiras. Ele carrega uma história de dor, superação e fé. Cada vez que entrar em campo, estará representando não só o Flamengo, mas todos aqueles que já pensaram em desistir e decidiram continuar. Essa não é apenas a história de um goleiro, é a história de alguém que transformou perda em força, silêncio em trabalho e lágrimas em combustível. E talvez seja exatamente por isso que essa história ainda esteja só começando.